Veremos se ela vai ser levada a plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos de imediato com a entrevista. O governador Eduardo Leite já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, governador. É um prazer falar com o senhor novamente. Muito obrigado, Macalossi. Obrigado a quem nos acompanha. Uma alegria poder estar aqui com vocês, especialmente quando a gente vai encaminhando aí, né, para esses últimos dias de Expo Inter, que foi um momento importante de retomada não apenas dos negócios, né, da movimentação que a feira tem, mas também da confiança do Estado. O lema da Expo Inter, inclusive, é esse: superar é da nossa natureza, e o Estado está mostrando essa capacidade de superação, não apenas para os outros, mas para si próprio, para os próprios gaúchos que circulam por aqui nessa Expo Inter. É uma feira que tem uma força muito grande da simbologia pela importância do evento, já histórico, mas também exatamente por esse momento. Em 90 dias o parque foi recuperado, está acessível, e muitas das pessoas com quem nós conversamos, governador inclusive, dizem é até difícil imaginar que isso aqui estava debaixo d'água há pouco tempo. Como é que foi, de alguma forma, contribuir para esse resultado, né, e com um público bastante expressivo ao longo desses dias e que tende a se consolidar no final de semana? Pois ver o parque funcionando. Olha, quem não soubesse o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, quem estivesse em outro lugar, talvez quase que em outro planeta, né, e o mundo inteiro viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas quem não tivesse tomado conhecimento, se viesse para a Expo Inter, não ia perceber absolutamente nada em termos de episódios passados. Assim, não saberia que teria acontecido o que aconteceu aqui no estado. Porque o parque está bem, o parque está reorganizado, foram tomadas as providências todas, e nós temos uma Expo Inter praticamente na condição da normalidade. Mas é importante lembrar, a decisão pela realização da Expo Inter ela não acontece na semana passada, 10 dias atrás. Ela aconteceu quando as coisas já estavam mais ou menos se encaminhando no estado. Ela aconteceu, essa decisão, há 2 meses, quando ainda vivíamos uma situação difícil, dura, muitas incertezas rondando. E se revelou uma decisão acertada. A gente está vendo uma Expo Inter com boa movimentação, com o parque recebendo muito bem os seus visitantes, conversando com desde a agricultura familiar até os bancos que fazem financiamentos, aos vendedores das grandes máquinas que impressionam aqui no Parque de Exposições. A gente vê muita satisfação em todos, né? Todos relatando estarem muito satisfeitos com os resultados que estão colhendo aqui. Agora, eles parecem ainda insatisfeitos com o governo federal, e o ministro Fávaro está aqui. O senhor chegou já a conversar com ele? Sim, o ministro estava conosco aqui na abertura, né? Na verdade, até nós fizemos uma mobilização para poder fazer com que o ministro estivesse aqui conosco, porque consta que a FAB, a Força Aérea Brasileira, né, tem um número limitado de aeronaves que são disponíveis para os ministros e para o presidente e para o vice-presidente, e tem uma ordem de precedência, né, pelo que eu entendo, nesse processo, de quem requisitando a aeronave para se deslocar no país tem a preferência. E o ministro acho que acabou ficando para trás, porque parece que o presidente viajando tem aeronave sendo usada com ele, o vice-presidente requisitou, o presidente da Câmara requisitou, o ministro da Fazenda requisitou, uma série de ministros requisitaram e ele acabou sem ter condição de vir para cá. E nós nos mobilizamos ontem, de noite, quando soube disso, para conseguir, através de apoio privado, que enviássemos uma aeronave para trazer o ministro, porque era muito importante ter o ministro aqui, para que ele pudesse interagir com o nosso setor produtivo e a gente tivesse esclarecimentos das medidas que foram adotadas até agora e sinalizar aquilo que a gente deseja por mais, né? Então, o que se notabilizou essa abertura, na verdade, que a gente chama de abertura, que na verdade é a cerimônia da premiação, né, da Expo Inter, se notabilizou pela presença forte do movimento SOS Agro, que é um movimento que eu insisto em dizer ao ministro, né, e à equipe do governo federal. Não é um movimento contra ninguém, não é um movimento para fustigar lideranças, não é um movimento partidário, político, a não ser um movimento de defesa do agronegócio e do produtor gaúcho que se vê em apuros, depois de ter passado por vários anos de estiagem, agora tem o ano da enchente, precisando de muito apoio para poder se reorganizar seu conjunto de dívidas, de contratos de financiamento das suas lavouras que acabaram sendo frustradas. E por isso que o movimento, acho que fez valer a sua voz, e o governo federal, que tinha sinalizado semanas atrás uma medida provisória, depois um decreto, agora sinaliza também e faz ajustes nessa política de crédito para o setor produtivo,
que no almoço que tivemos lá na Farsul, na Federação da Agricultura, foram esclarecidos vários pontos e, pelo que colhi dos próprios produtores, parece que finalmente está a medida do governo federal chegando mais próximo aí do que os produtores precisam em termos de alongamento de prazos, numa linha nova para poder ajustar as suas contas, com prazos alongados, juros subsidiados, e que não fique condicionada à área da mancha, que é chamada. Porque tem muitos produtores que não estão na mancha de alagamento. Mas foram afetados porque choveu muito e prejudicou a sua colheita. Informação do nosso repórter Juan Romero, que estava cobrindo a visita do ministro Fávaro, de que, saindo da reunião há pouco, foi decidido pela prorrogação das dívidas dos produtores rurais por 8 anos. A Farsul requisitava 15, mas foi prorrogada por 8 anos. E essa demanda 7 mais 1 de carência. Essa demanda que está se apresentando como é que lá... se estava buscando pelo menos chegar a 10 anos, na verdade. Né? Então, continuando, e essa pressão continua, até que saiam novas resoluções na próxima semana, continua a pressão para que se alcancem os 10 anos e assim a gente possa ter prestações, parcelas que caibam melhor no bolso dos produtores que estão muito prejudicados por conta, como eu disse, não apenas da enchente, mas porque vem de anos recorrentes de estiagem que fizeram perder a sua produtividade. Essa lavoura era para ser o início de uma tomada de fôlego de redenção para os produtores e acabou sendo uma lavoura também parcialmente frustrada em função da chuva e das enchentes. O agro tem as suas demandas setorizadas, elas são importantes pela abrangência que o agro tem no PIB do Rio Grande do Sul, mas existem outras demandas. O senhor, em certo momento recente, subiu o tom das cobranças em relação ao governo federal, fez manifestações duras, né, na Fiergs, especialmente. Aliás, naquele dia nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, o senhor já dava uma sinalização naquela entrevista de que subiria o tom. Depois o senhor teve um encontro com o presidente Lula. O Lula, quando veio ao Estado, chegou a questionar, né, que o senhor nunca estava satisfeito e vocês tiveram uma agenda particular. O senhor notou, destas pequenas e pontuais crispações, uma melhoria no resultado dos recursos, no caso do envio do dinheiro prometido para a ponta nos gaúchos? Vamos lá. Eu tenho dito, atritos a gente tem dentro da família da gente. A gente tem brigas, discussões com quem a gente mais ama. Não vai ser entre o presidente da República e o governador que vai ser só carinho e troca de elogios, nem é para ser. O senhor não é um governador ingrato? Não só, de maneira nenhuma, nem o povo gaúcho é ingrato. A gente agradece, foram feitos movimentos, foram feitos gestos, foram feitos anúncios e nós agradecemos. Só que o que a gente está dizendo e insistindo não é o suficiente, precisa mais. E mais uma coisa, Macalossi, inclusive aquela manifestação da Fiergs, quando eu faço a manifestação parem de tirar o que é nosso, ela não é dedicada exclusivamente a este governo federal do presidente Lula, é a união com todos os presidentes que passaram. O senhor fala das relações federativas. Dentro dessa relação federativa, Estado do Rio Grande do Sul, União e Estado do Rio Grande do Sul, é importante sempre lembrar o que a gente fala da União. A União, que a gente refere, né, como Brasília, o poder central, sim, é a união dos estados, os entes federativos que formam, numa república federativa, a União, que é a República Federativa do Brasil. É a soma das partes... Só caiu alguma coisa aqui embaixo. Aqui. Espero que não estejamos no ar ainda. Estamos não. A soma das partes é que forma o Brasil. Né? Não é o Brasil que entrega uma parcela de poder às unidades federativas. É o interesse e o entendimento de que esses estados devem formar uma união que forma o nosso país. Pois a forma como nós somos tratados, o Rio Grande do Sul especificamente, não é uma forma leal dentro do Pacto Federativo, eu estou absolutamente convencido disso. Nós não queremos tirar nada de ninguém. Quando eu falo aqui que, olha, as políticas públicas que são dirigidas a outros estados, a outras regiões do Brasil, eu trago isso para evidenciar esse tratamento desleal e injusto com o Rio Grande do Sul. Eu não estou querendo que tire nada de ninguém. O que eu estou dizendo é justamente, se não vão nos dar os benefícios que dão para outras regiões, parem de tirar o que é nosso, da nossa receita, através desse pagamento da dívida. E eu insisto, me permitam relacionar aqui, o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste do Brasil, eles têm incentivo tributário
para, por exemplo, produção de veículos. Então, montadoras que estejam de veículos localizadas nessas regiões têm até a isenção do IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, enquanto quem fabrica veículos no Sul ou no Sudeste não tem isenção, paga assim como o IPI. o Norte tem a Zona Franca de Manaus. O Norte tem a Zona Franca de Manaus. ICMS, alíquota interestadual, é uma definição nacional, essa não compete ao Estado, essa alíquota de ICMS interestadual, dos estados do Sul e Sudeste, 12%. Quando envolve estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 7%. As Norte, Nordeste e Centro-Oeste tem fundo constitucional. Se eu não me engano, são quase 30 bilhões de reais, talvez até mais do que isso, que se dirigem por ano dos cofres da União para essas regiões, para funcionar como subsídio para empréstimos através dos bancos de desenvolvimento. Então tem o Banco do Nordeste, tem o Banco da Amazônia, e o Banco do Brasil opera o Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Esse Fundo Constitucional diferenciado, ele gera melhor competitividade, porque se uma empresa vai escolher se instalar em qualquer lugar, aqui ela vai encontrar nos bancos uma taxa de juros, se ela for se instalar nessas outras regiões, ela encontra outra taxa de juros menor, porque tem dinheiro da União bancando, através do Fundo Constitucional, redução de taxa de juros. Além de outras medidas que eu poderia elencar aqui, que beneficiam essas outras regiões, assim como o Sudeste é turbinado na sua receita pelos royalties. O caso do Rio de Janeiro é emblemático. E nós não temos royalties, nós não temos fundo constitucional, nós não temos alíquotas diferenciadas, não temos incentivos tributários, e ainda temos que pagar da nossa dívida para a União. Quando o Estado estiver pagando integralmente, não está nesse momento por causa da calamidade, mas quando ele chegar ali na frente e voltar a pagar, no formato atual do contrato da dívida, até 15% da receita corrente líquida de dívida para a União. Então não nos dão nada e ainda nos tiram 15% da nossa receita, não está certo, não é justo. Eu insisto, não é uma crítica especificamente ao presidente Lula, porque o contrato era esse antes, era com o Bolsonaro, era o mesmo lá que estava lá com a Dilma. Isso vem de muito tempo e os governos sucessivamente não ajustam isso e nós ficamos em uma posição prejudicada em relação aos outros estados para competir. E somos um estado que está mais longe da região mais populosa do país. Nós estamos aqui no extremo sul do Brasil. A região mais populosa, mais adensada é Sudeste, lá, né? São Paulo. Aí Paraná se beneficia dessa proximidade de São Paulo e do Centro-Oeste, que é altamente produtor de grãos, né? Minas Gerais e Rio de Janeiro, estados populosos também, e que ainda tem, como eu falei aqui, royalties, como o Rio de Janeiro tem. Então, a gente está aqui no extremo sul, estamos distantes das regiões mais adensadas, não temos auxílios e ainda temos que pagar uma dívida. Não está certo, eu vou continuar levantando a voz em relação a isso. E, claro, né, vou compor e vou trabalhar com o presidente, tudo que for em benefício do nosso Estado. Governador. Mas sem deixar de reivindicar o que é nosso. Um assunto que eu acho que poderia eventualmente ser discutido, no início das enchentes, ali em maio, o Congresso aprovou um decreto tirando o Rio Grande do Sul do arcabouço fiscal, exatamente para que se pudesse destinar recursos para o Estado. O senhor defende que isso seja renovado para 2025? Porque me parece que o desafio permanece. Na verdade, as medidas estão sendo encaminhadas. Não sei se tem prazo de validade esse decreto. É por isso, inclusive, que o governo federal tomou uma providência de criar um fundo para financiar as ações para contenção de cheias. Então, sim, o Estado está fazendo projetos para Eldorado, para o Arroio Feijó, já estamos com estudos também e anteprojetos encaminhados para atender Bacia dos Sinos, do Gravataí, do Caí e também estudos que devemos contratar para Bacia do Taquari. Só que o que acontece? Esses projetos vão levar tempo, a execução leva tempo, não é da noite para o dia, não sai ali na frente agora, já vai resolvendo, leva um tempo para ter todos esses projetos em execução. E aí o que vai acontecer, como você disse, o arcabouço fiscal está excepcionalizado para auxílio ao Rio Grande do Sul até o final deste ano, até o período de calamidade. Então, o que o governo federal está tomando providência? Ele já está fazendo agora a destinação do recurso para um fundo que vai bancar esses projetos, pelo menos 6, 7 bilhões de reais. Sim, uma vez que ele fez a destinação para o fundo, esse fundo já está criado com recurso lá dentro. Então, ele vai estar preservado, mesmo que
o governo federal não tenha mais a excepcionalidade do arcabouço. Então, acho que essas medidas que estão sendo adotadas vão garantir ao Estado as condições para poder fazer o enfrentamento dos efeitos da calamidade ao longo dos próximos anos. O senhor esteve em São Paulo recentemente, aliás, foi essa semana, conversou com investidores, o Rio Grande do Sul está aberto para que investimentos sejam feitos. Nesse momento, eles são ainda mais significativos, porque nós estamos no início do processo de reconstrução. Que garantias o senhor deu a esses investidores de que os investimentos são seguros? Esses investidores, eles querem saber... Seguros do ponto de vista até climático, né, não, perfeito, é isso, porque segurança jurídica temos aqui no Estado. Essa é a minha preocupação. É mais de realmente... A minha preocupação é justamente, né, participei de uma conferência do Santander, nos grandes bancos. Esses grandes bancos todos fazem conferências constantemente, né? Eu tenho que ir abanando aqui para o pessoal, aqui, ó, porque sempre tem esse efeito panorâmico. Um estúdio panorâmico. Passam e abanam. E então a gente tem esses bancos fazendo conferências a todo momento, eles querem saber dos projetos para investimentos com parceria do setor privado. Então a gente fala muito sobre os nossos processos de concessão, o programa de privatização que a gente colocou no Rio Grande do Sul, né, para que os investidores estejam atentos para as oportunidades de investimento nos estados. Neste contexto que o Rio Grande do Sul está vivenciando, mais importante ainda poder participar de um evento como esse, junto a líderes empresariais das grandes empresas do país, para poder manifestar a eles o que o Estado está fazendo. O que nós estamos fazendo é o Plano Rio Grande. O Plano Rio Grande é o plano de reconstrução do Rio Grande do Sul. E ele tem vários eixos de atuação que vão nos dar a condição de estar protegidos em relação a futuros eventos climáticos. Do ponto de vista de proteção das cidades, nós estamos aí contratando e encaminhando os projetos de diques e sistemas de contenção de cheias. Tem financiamento por parte do governo federal, tem o Estado já concluindo esses projetos, vamos encaminhar a contratação para a execução o mais breve possível desses projetos. Nós estamos contratando consultoria também especializada com os holandeses e outros especialistas para poder dar suporte à análise de toda a estratégia de, não apenas de obras, mas de governança desses sistemas de proteção. Por quê? Porque não adianta só colocar o dique lá, mas quem é que mantém? Como é que mantém? Que recurso que vai ser utilizado para manter? Como é que você garante que esse sistema vai ter manutenção? Porque paira ainda a dúvida sobre o sistema existente, por exemplo, em Porto Alegre, foi falha de manutenção ou falha de concepção? Talvez um pouco dos dois. Enfim, então você não tem que apenas conceber e implementar um melhor sistema de proteção, você tem que ter também uma governança que mas é de longuíssimo prazo. Pois é, então tudo isso tem que estar estruturado. A gente tem que ter... Vai ser discutido na eleição de 2026, no qual o senhor não participará como candidato ao governo do Estado, pelo menos. Né? Naturalmente, agora é isso que a gente tem que ter consciência, por isso que a gente colocou no Plano Rio Grande também uma governança que estabelece um conselho da sociedade civil para acompanhar esses projetos. A gente tem dois conselhos, tá? Um conselho científico, tem 44 especialistas, geólogos, hidrólogos, meteorologistas, climatologistas, um conselho multidisciplinar que nos ajuda a analisar os projetos para garantir que, com respeito à ciência, o Estado esteja endereçando as ações para todos os empreendimentos de proteção das cidades, sistemas de alerta, de monitoramento, enfim, contemplando a ciência. E, de outro lado, um conselho da sociedade civil que é para lideranças da sociedade, sejam movimentos sociais, líderes empresariais, as universidades, enfim, acompanhem esse processo, porque uma coisa a gente sabe, Macalossi, por mais que a gente se esforce para fazer tudo o que der nesses próximos 2 anos e 4 meses que eu tenho de governo pela frente, vai ser um projeto de longo prazo. Vamos pegar o caso da Holanda. A Holanda enfrentou grandes cheias em 95, ela tomou providências para começar implementar um projeto em 2007, que ela chama Room for the River, que é espaço para o rio, com intervenções diversas de diques, dragagens em canais, abertura de espaço para o rio ocupar, desapropriando áreas para que o rio pudesse alagar determinadas áreas que antes eram ocupadas, enfim. E concluiu isso em 2015, ou seja, levou 20 anos no processo de implementação das soluções na Holanda, numa determinada região próxima ao Mar do Norte, do Rio Reno com o Mar do Norte. Eu não estou dizendo que vai levar 20 anos aqui, para deixar claro. Mas a gente sabe que vai levar tempo. São obras complexas, recursos vultosos, e essas obras têm impacto ambiental também. Então você não sai ali, manda uma patrola, uma retroescavadeira fazer as obras. Tem um processo de mobilização, são bilhões de reais, processos de contratação, isso leva tempo. Tem um impacto social também, porque você vai remover pessoas de determinadas áreas. É bastante complexo. O importante é que isso tenha permanente encaminhamento, independentemente da troca de governo.
E a única forma de garantir isso é que a sociedade assimile isso, que haja forças vivas da sociedade acompanhando e cobrando. A sociedade gaúcha vai escolher na próxima eleição, em 2026, com a sua soberania, com a sua legitimidade, qual governador que ela deseja. E esse governador vai imprimir o seu estilo, né? Vai dar uma inflexão de projeto, de agenda. O que não pode é ter um eterno recomeço, né? O que a gente começa, o outro para, volta, dá passo O senhor para não trás. teme isso? Não teme Temos. pelo esgarçamento gerado na era da polarização? Temor eu tenho. Daqui a 2 anos e meio, alguém concorrendo diga tudo que foi feito nesses últimos 4 anos não presta. É um risco, né, Macalossi? É um risco. Agora a gente tem que agir e ter contramedidas para esses riscos. Como é que a gente age? A gente busca trazer a sociedade para que, independentemente sobre gostarem de mim ou não, terem votado em mim ou não, quem está lá no Conselho do Plano Rio Grande não são os amigos do governador. Estão lá os líderes de federações, entidades, academia, como eu disse, movimentos sociais, representantes de diversos segmentos da população. Tem mais de 180 membros lá. E a gente vai fazer reuniões periódicas para atualizar todos eles sobre o estágio do Plano Rio Grande, os projetos, como é que estão, qual é o caminho que a gente está percorrendo. Por quê? Porque a gente entende que se mais pessoas se apropriarem disso como um projeto do Estado, o próximo governador pode até dar uma inflexão para cá ou para lá, mas ele não vai poder se desviar tanto deste caminho, porque vai ter um grupo da sociedade representativo cobrando, demandando e acompanhando. Agora, vivemos uma democracia, né? A população vai escolher o seu governador daqui a 2 anos e pouquinho, na verdade 2 anos, né? Porque estamos aí no momento eleitoral municipal agora, então em 2 anos estaremos em processo eleitoral. E a população vai escolher o seu caminho e vamos todos arcar com as consequências positivas ou negativas da escolha que se tenha feito. Eu sei que o senhor tem uma série de agendas aqui no parque, eu também não quero lhe prender demais, governador, mas tem um último tópico que eu queria aproveitar. O senhor mencionou eleições municipais. Eleições municipais, em certa medida, a depender do contexto, elas podem sinalizar para a eleição nacional. Por exemplo, o que se vê em São Paulo. E, de certa forma, é o que se vê em Porto Alegre. Especificamente sobre o campo político que o senhor representa, o senhor se identifica dentro do campo político do centro, que vem tendo uma dificuldade histórica de organização. Eu queria lhe fazer essa pergunta. O senhor acredita que o desempenho dos partidos vinculados ao centro na eleição municipal, inclusive o PSDB, determinará a viabilidade de uma candidatura de centro na próxima eleição presidencial? Eu acho que a eleição presidencial não tem toda essa relação com a eleição municipal que as pessoas fazem a relação, né? E que analistas políticas. Ele, de certa forma, não é que a eleição municipal nos grandes centros aponte, ganhou tal partido com tal candidato, logo isso. Logo isso significa que fulano, ciclano está forte para a próxima eleição. Eu acho que a eleição ela traz um pouco mais de uma temperatura sobre o humor da população, que pode mudar muito em 2 anos. Ela, né, pode mudar muito o humor e o sentimento e a percepção da população nos próximos 2 anos até a eleição estadual e nacional. Mas ela aponta um humor, né, dessa população. Mas tem muito a ver com o perfil dos candidatos também, a forma como se apresentam, e não simplesmente com ideologias políticas de esquerda, centro ou direita. É a minha percepção. Estou completando 20 anos de vida pública esse ano, Macalossi, desde que eu concorri a primeira vez a vereador. Então, embora eu ainda me considere jovem aqui, aos 39 anos, cada vez mais com cabelos brancos, até porque a jornada que me foi oferecida para governador envolveu crise fiscal, pandemia, estiagem e enchentes. O que eu percebo ao longo dessa trajetória é isso. Tem muito mais a ver com o perfil da liderança, do líder. E aí o que eu digo para o centro, que eu percebo, o centro precisa radicalizar. O centro precisa ser radical. Não dá para simplesmente ser algo mais moderado entre 2 campos políticos. Só que esse radicalismo, que eu defendo que a gente tem que apresentar no centro, para ser um terceiro polo e não simplesmente o meio do caminho, né? Vamos dizer o seguinte, você tem um polo à esquerda, um polo à direita, o centro não é o meio do caminho entre os dois, o centro é um terceiro polo. E polarizar com esses 2 campos políticos
sem ser na mesma ferramenta que eles gostam, que é no ataque pessoal, que às vezes é, né, em atingir imagens pessoais, em criar factoides, fake news, em se dizer dono da moralidade aqui, olha, radicalizar, mostrando com clareza as nossas diferenças, de forma incisiva, até indignada, as diferenças que nós temos em relação a cada um deles, para poder ocupar espaço e ter audiência. Foi de alguma forma o que eu vivenciei no próprio segundo turno das eleições. Eu diria, quando olhasse a eleição toda de 2022, no primeiro turno nós fizemos uma campanha de prestação de contas, mostrando o que nós tínhamos feito no Estado, né, o equilíbrio das contas, as obras que tinham começado a fazer, os investimentos, enfim. E aí quase que eu não fui para o segundo turno. E a gente percebe, puxa vida, a população não está olhando, não estamos tendo audiência das pessoas, porque nós estamos falando sobre obras, ações, e quando as pessoas estão focadas no debate mais, vamos dizer assim, acirrado, né, do debate político. Então vamos ter que levantar a voz. Se você olhar, você vai ver que no segundo turno a gente já muda o tom na eleição. O senhor fez mais ou menos o que o Covas fez em 98 com o Maluf. Uma última pergunta. É uma boa referência, eu gosto, se comparado com o Covas, para mim é um bom elogio. Inclusive é do mesmo partido. Deixa eu lhe fazer uma última pergunta. O senhor falou em humor. Na última pesquisa da Quest, o senhor tem 39% de menções positivas. Em Porto Alegre, né? 35% regulares e 24% negativas. O senhor acha que o eleitorado gaúcho está bem ou está mal-humorado com o senhor? Essa é uma pesquisa feita em Porto Alegre, então na capital, né? A capital teve 70% dos votos na última eleição. A capital teve, exatamente, a capital foi muito atingida, né? E para a população da capital, eu diria que é até um pouco mais dramática, assim, a experiência da calamidade, né? Das chuvas, da enchente, porque ela é mais inesperada. Muitos dos municípios no interior, claro, tiveram devastação, mortes, né? Muito duro para aquela população. Mas, de alguma forma, aquela população teve outros episódios no passado. Enfim, aqui na capital ela acaba tendo um impacto, talvez, eu digo, moral e psicológico um pouco maior. Então eu recebo essa pesquisa, assim, com até um sentimento de que estão percebendo o nosso esforço. Entre os agentes políticos, o presidente da República, o prefeito, o governador, nós tivemos uma avaliação melhor. Uma pesquisa tem que ser feita vista com muito cuidado também. Eu não me prendo tanto às pesquisas. Você tem que entender a percepção, o sentimento, o que eu vejo e colho olhando a pesquisa e circulando no parque. Eu gosto de circular, conversar com as pessoas. É um sentimento de carinho, de apoio. Claro que sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisa que não gosta, que não simpatiza. Faz parte do processo. Não tenho a pretensão de agradar todo mundo. Mas vejo a população compreendendo os esforços que a gente está fazendo. E podem ter certeza que serei um governador sempre com esse sentimento de querer fazer mais, né? Eu me emociono até hoje, quando eu vejo, hoje de manhã aqui, quando teve o episódio de homenagem às nossas forças de segurança, a mobilização dos voluntários, todos que se engajaram, me emocionei, porque me remete a tudo aquilo que a gente vivenciou juntos. Eu entrei na vida pública para fazer as pessoas mais felizes, e infelizmente tenho sido acometido aqui no meu período de mandato por situações dramáticas, né? Como foi a pandemia, como é agora a calamidade das enchentes. Então dói muito na minha alma ver a nossa população sofrendo. Mas a gente transforma essa dor em força para enfrentar. Algumas pessoas compreendem, outras pessoas não compreendem, outras pessoas querem mais, é legítimo, dirigem ao poder público e ao governante de plantão, que sou eu, a sua indignação, a sua assim, insatisfação, porque querem mais, eu também quero mais, eu também fico indignado com a demora do poder público, eu também me irrito e brigo para dentro do governo com as dificuldades para poder superar a burocracia, porque eu quero ter respostas muito mais ágeis. E naturalmente que eu, como governador, personifico o governo para as pessoas. Eu fico irritado com o governo para dentro, e brigo e trabalho para que as coisas aconteçam. Mas para quem está na rua e olha o governo é representado pelo governador. Então, eventualmente, alguns vão dirigir para o governador a sua irritação e a sua inconformidade. Eu vou continuar trabalhando para que a gente possa compreender a incompreensão dos que estejam mais aflitos e tentar ajudar toda a população, independentemente daqueles que gostem ou não gostem do governador. Governador Eduardo Leite, obrigado pelo espaço na agenda, pela entrevista. É sempre um prazer falar com o senhor. Muito obrigado, o prazer é meu e é importante esse canal que a Bandeirantes nos proporciona para interagir com a nossa sociedade. Obrigado, Macalossi. Nós voltamos na sequência com o Bandeirantes Acontece.